Boa tarde, doutor Roberto. A gente estava vendo aí um debate sobre a manutenção do mandato ou não do deputado federal Wilson Santiago, mas a gente tem temas importantes na pauta do Congresso Nacional, especialmente da Câmara Federal, que tem como até figura principal desse debate paraibano, como é o caso de Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária. Aliás, esse foi um tema do seu artigo de hoje no Jornal Correio da Paraíba. Boa tarde a todos. O tema básico foi impostos. Isso. Eu, como empresário, como cidadão, eu tenho que não deixar de hastear a bandeira da redução do custo Brasil. A redução do custo Brasil é fruto de uma série de fatores. Na minha opinião, o mais forte fator é, sem dúvida, o peso da máquina de governo no país. Quando eu falo do peso da máquina, eu falo do peso da máquina onde você analisar. Se você vai a um pequeno município, você vai verificar quanto pesa prefeito, vice-prefeito, vereadores, a estrutura de secretarias e tal. Se você vai para um estado, você tem a mesma situação. Se você vai para o país, então é gigantesco. E isso se estende aos três poderes, ao poder executivo, ao poder legislativo e ao poder judiciário. Então, se nós compararmos as despesas que nós temos, a carga, o peso da carga de estrutura brasileira, nós compararmos com países com as dimensões econômicas nossas, nós vamos nos surpreender com o que é gigante a nossa despesa, o que é gigante. Não há imposto que dê conta. Então, nesse momento que se faz um projeto, se avança num projeto de reforma uma reforma tributária, eu até brinquei, a citação do deputado Aguinaldo vem exatamente de eu ter o procurado e digo, eu, se estivesse no seu lugar, eu abriria capítulo 1, é vetado o aumento da carga tributária, que é isso que o país quer. Verdade. E o país é uma máquina administrativa muito grande, gigantesca, né? Mas voraz, né? Cada vez mais voraz. Nós batemos recorde de arrecadação do imposto, mais de 1,5 trilhão só no ano passado. Porque na verdade não há dinheiro que dê conta. Não há reforma da Previdência, não há reforma trabalhista, não há reforma especificamente tributária que dê conta a voracidade que se faz necessário ter os gestores da área de arrecadação, quer seja um secretário de finanças de uma prefeitura, de um estado, ou o ministro que é responsável pela arrecadação dos impostos. É impossível eles não terem dentro deles, isso é secular, terem dentro o espírito de arrecadador. E esta tendência desse espírito é decorrência das despesas que têm a ser pagas. É a mesma coisa que o orçamento de um familiar, de um orçamento de uma empresa. O orçamento brasileiro é inexequível. Ou nós cortamos as despesas que estão embutidas nessa máquina de gestão, ou nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. E até porque ele contamina a economia. Na hora que você torna inviável o cidadão, na hora que você torna inviável uma empresa, você está automaticamente tornando um país inviável. Nós temos aí muitas despesas perdulárias, né? Dentro desse rosário aí de despesas da máquina estatal, muitas perdulárias. E o governo, toda vez que cria um novo programa, anuncia uma nova meta, uma nova ação, primeira coisa que se pensa é, vamos aumentar o imposto, vamos taxar. Ele é ele é consequência resultante de um problema. O problema é, na verdade, o volume de despesas que tem que ser paga. Então, na hora que você tem um orçamento que desequilibra, você tem que automaticamente buscar a arrecadação. Na hora que você busca a arrecadação, você condena o país, condena a atividade empresarial, a sobrevivência. Por quê? Porque ninguém suporta mais a carga tributária. Eu falava no artigo a respeito de uma suposta ideia, eu digo suposta porque eu não vi de viva voz, do ministro Paulo Guedes, na qual em Davos ele teria dito que ia tributar
produtos na qual o conteúdo de açúcar fosse acima de uma determinada taxa. Seria como fosse um tributo à saúde, um tributo ao pecado. Imposto do pecado. Imposto do pecado. É se verdade, é um grande equívoco, e eu vou, à medida do possível, na qualidade de indireta microformador de opinião pública, fazer vê-lo que isto está na contramão do caminho que é você reduzir a carga tributária brasileira. E o senhor falou da questão dessa ideia do Paulo Guedes, que é taxar produtos que contenham uma taxa acima de açúcar, que seja alcoólica, bebidas alcoólicas. O senhor estava dizendo que iria contestar essa ideia. Por quê? Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, porque o Brasil não suporta um novo imposto, qualquer que seja ele, uma nova alíquota, de forma nenhuma. E segundo, porque eu acho que o caminho não é esse, o caminho não é aumentar a carga tributária. Existem dois caminhos. Um é aprimorar os instrumentos de cobrança, a inteligência, a eficiência na cobrança dos impostos. E, em segundo lugar, na verdade, fazer com que haja a diminuição das despesas de governo como um todo. As despesas, se qualquer um de nós formos a Brasília, por exemplo, e verificarmos a suntuosidade de Brasília dos prédios públicos, nós vamos ver que, na verdade, aquilo, talvez se estivesse na China de hoje, fosse compatível, mas não com o Brasil de hoje. Se nós verificarmos o salário que ganha um assessorista do Senado Federal, um motorista do Senado Federal, você vai verificar que existe se nós verificarmos as gorduras, as benesses que gravitam em torno dos ministros do STJ, do Supremo Tribunal, Tribunal de Contas da União, somos coisas inacreditáveis. Você tem para cada uma pessoa para puxar a cadeira na hora que ele se sente no momento de votação num acordo. Detalhes que acho que nem nos reinados franceses da época de Luís V saiu. As coisas são tão vamos dizer, extraordinárias, são tão significativas. Eu acho que o Brasil tinha que cuidar disso, cuidar de simplificar a sua máquina, ser um país que, nas suas gestões, ele tenha mais humildade, no sentido de ser compatível com a sua realidade econômica. E não uma realidade econômica que, para alimentar esses gastos, haja imposto, haja uma nova alíquota, haja um novo imposto. No próximo bloco ainda tem uma participação sua, tem a terceira parte dos seus comentários, mas daqui a pouquinho, depois dessa segunda parte, eu vou chamar um VT sobre a reunião da bancada federal com o DENIT. A gente estava até brincando aqui nos bastidores, dizendo o senhor dizendo que ele falou contestar que a chamada dele, quando terminou aqui em off, eu disse, eu vou lhe contestar, porque é um pouco de jogar para a plateia, mas eu vou, no momento oportuno, eu vou demonstrar de que eu não acredito que a coisa aconteça da forma que está sendo dita. Pronto. A fala é do coordenador da bancada, o deputado federal Efraim Filho. Depois dessa reunião com os dirigentes do DENIT, ele disse que as obras serão retomadas. A contestação para você foi por tabela. Então, vamos lá. Eu queria ouvir sua opinião antes de eu chamar e a gente continua no próximo bloco também. Vamos lá. Posso falar? Pode, sim. Então, eu acho o seguinte, que eu vivencio o problema. Nós tivemos anúncio de uma grande obra, uma obra de mais de 200 milhões de reais. Isso é como iniciar uma cirurgia. Foi iniciada uma cirurgia num corpo humano. E, de repente, faltou dinheiro para continuar a cirurgia, né? Nem para terminar a cirurgia. A proposta que está sendo feita é de você minimizar esse problema, reduzir a cirurgia que foi aberta ao todo, como um todo no início, e dizer, não, nós agora só vamos fazer a cirurgia de metade da obra, metade da cirurgia será feita. E quando será feita? Então, para o cidadão entender, houve uma licitação, as informações que eu tenho
onde que venceu um consórcio sério, competente em termos de construtora, nem sei o nome, não estou defendendo, não sei de que se trata, de que estado é, zero de interesses no sentido de defendê-la, mas as informações, eu acompanhei a obra, tecnicamente, ela estava sempre muito bem feita, muito bem organizada. O que é que aconteceu? Em determinado momento, o ano passado, acho que no mês de outubro, novembro, se percebeu de que houve um impasse. Esse impasse foi a falta de pagamento por parte do DENIT a essa construtora, esse consórcio. O consórcio paralisou as obras e disse, olha, nós temos que resolver o problema. E foi feito um acordo, ou um suposto acordo, na qual a obra seria reduzida na sua execução plena, que a execução plena vai do Porto de Cabedelo às 7 Lagoas, ela pararia na parte até onde estão as obras hoje iniciadas, até as proximidades da Mata do Amém, e aí ela seria concluída. O que é que aconteceu? Mais uma vez, o DENIT não cumpriu o trato com a construtora. A construtora voltou, à época, aos serviços, continuou a obra, concluiu algumas coisas e tal. E quando chegou o início do ano de 2020, o que é que aconteceu? A construtora finalmente disse, não tenho como continuar. E lógico, é uma empresa privada, ela tem os compromissos dela. O governo diz, não vou pagar e não tem nada, não acontece nada. O gestor empresarial vai preso se não pagar. Sim. Se não pagar o imposto, vai preso. Se não pagar o fornecedor, tem seu título protestado. Então, o que é que aconteceu? Essa construtora disse, aguentei o que pude, não há mais condição de continuar a obra. Entregou a obra, mas quando eu falo entregar a obra, não é numa assinatura de papel, não. Ela recolheu todos os equipamentos, toda a parte de infraestrutura da obra, colocou todas as peças já produzidas no canteiro da obra, no bem. Ela tinha terrenos alugados na qual depositava essas peças, colocou no canteiro da obra e se retirou. Então, não vai ser fácil. E financeiramente vai ser muito caro voltar a obra da forma que estava. E nós temos aí uma corrida contra o tempo, porque nós temos o ditado que abril, chuvas mil, chove no mês de abril. Março ainda tem uns veranicos, mas abril em diante, na costa nordestina, na Paraíba, chove. O que é que vai acontecer? Determinadas obras, como um viaduto, aquele viaduto que está em frente a Intermares, ao acesso ao Jacaré, ele vai simplesmente ser destruído pela chuva. Ele está com a sua proteção lateral, sua estrutura de concreto lateral, mas ela está com todo o seu aterro provisório, enquanto não colocava a capa asfáltica para protegê-lo. Então, é imensurável. Então, não acredito, com 3, 4 palavras, se fez uma reunião em Brasília, se acordou de os deputados entrarem com a parte dos recursos, ínfima, 15 milhões de reais, quando na verdade a obra é 200 milhões de reais, na minha visão, como cidadão, não vai servir de nada. Ok. Agora vamos ver o VT, então, sobre essa decisão do DENIT na reunião ontem com a bancada federal. Saímos daqui com um pedido do DENIT à bancada de 15 milhões de reais de remanejamento das nossas emendas. A bancada, na mesma hora, assinou. Então, aquilo que foi pedido pelo DENIT, a bancada assumiu o compromisso e entregou já na própria audiência o ofício. E a ideia é que haja a retomada da obra o mais rápido possível, ainda a definir pelo DENIT se é uma nova licitação para a contratação de uma empresa privada ou a ideia sugerida pela própria bancada de execução direta através do grupamento de engenharia do Exército. A resposta sairá o mais rápido possível, mas o que o diretor do DENIT deixou bem claro, essa obra sairá. Já trouxe sua opinião sobre essa reunião do DENIT ontem, da bancada federal com o DENIT. Nós mostramos aí a posição do coordenador da bancada. O senhor mantém suas posições diante da exposição de Efraim Filho? Lógico. Eu sou coerente. O problema é o seguinte, eu concordo e parabenizo a bancada, os que lá estiveram, os que estavam ausentes, mas que justificaram a sua ausência. Eu parabenizo o governo, está recebendo a bancada para discutir um tema que é importantíssimo para a Paraíba, para João Pessoa. Agora, se não estiver o terceiro ator
desta peça, que é a construtora, nada vai acontecer. Vamos ver, se a construtora que está aqui operando, ela não tiver a concordância sobre esse suposto acordo e ela acredite que a partir daí ela vai receber pelo seu serviço da forma correta, a coisa vai se prolongar durante muito tempo paralisada. Por quê? Porque legalmente, se fazer um aditivo em um contrato em vigor, tudo bem. Mas se for fazer uma nova licitação para poder, então, chamar o segundo lugar daquela licitação, não vai ser fácil. E reequipar a obra com equipamentos, com toda a infraestrutura que lhe é necessária, com a contratação de mão de obra e tal, também não é coisa rápida. Então, o meu pragmatismo é de que eu não acredito que a obra seja reiniciada rapidamente. Ela poderá um dia ser, mas de que houve a reunião da bancada e o assunto de estrada de Cabedelo, da BR, será solucionado, é uma inverdade. Não se está transmitindo à opinião pública os fatos da forma transparente. É impossível acontecer de forma rápida. Por quê? Porque tem toda uma retomada de obra que vai ser. E do lado da natureza, nós temos as chuvas para chegar. Então, eu lamento como cidadão que paga os impostos, que está os meus impostos pagos para uma obra que não vai ser realizada, pelo menos com o custo que está previsto. Se a gente tivesse pelo menos a dinâmica estatal da China, né, que construiu 2 hospitais em 12 dias, né, a gente poderia pensar nessa conclusão rápida da obra. É um trecho tão pequeno relativamente. Eu não vou nem descer o comentário, porque um jornalista recentemente fez um comentário de que se trocasse parte da população brasileira por japoneses, a coisa aconteceria de forma diferente. Então, eu não adentro, não. Eu torço pelo Brasil, torço pelos brasileiros. Só a agilidade estatal, né? É impossível, é impossível. Até porque existe uma regra que eles conseguem até burlar a regra. A regra é feita para que evite os desmandos, as roubalheiras e tal. Só que botam as regras e esse time que está aí, ele consegue sempre driblar e fazer as suas falcatruas. A gente começou falando de imposto, vamos continuar falando um pouquinho de imposto, porque o governo federal entrou numa discussão com os governos do estado em relação ao imposto da gasolina, dos combustíveis, né? Como é que o senhor avalia esse discurso, esse debate entre governos dos estados e o governo federal? Eu acho que tudo na vida deve ser discutido com muito bom senso, com muita estratégia, com até um certo tempo. Eu não gosto das decisões assim, de afogadilho acelerada. E onde é que eu estou do lado da defesa disso? É porque, como eu participo de um estado que é dos mais pobres e que ele é dependente do ICMS e essa receita é do ICMS, eu concordaria que houvesse uma redução na tributação. Mas, na hora que você centralizar essa tributação nas destilarias, você apenas está beneficiando Rio de Janeiro, São Paulo e alguns estados que têm as refinarias, de onde vai vir o petróleo, o derivado de petróleo, e onde vai ser tributado na fonte, na origem. Quando, na verdade, eu sou defensor das tributações na ponta da linha, no consumidor. Então, eu acho que há uma discordância no tocante à estratégia para defender os estados mais pobres, que são estados que vivem fundamentalmente do ICMS. E cada vez mais, inclusive nessa reforma tributária, a tendência é a que haja um benefício para que quem seja tributado na ponta da linha, para exatamente beneficiar quem consome e não apenas quem produz, que aí fica naquele ciclo vicioso do eixo Rio, Minas, São Paulo, que detém grande parte da força produtiva do país. Ok, doutor Roberto Cavalcante, mais uma vez, obrigado aqui pela presença, pelos comentários sempre lúcidos. Quinta-feira, Roberto Cavalcante presente. Hoje eu estava polêmico, né? Tava sim. Mas é bom. Meu abraço. Tá bom, até mais.